Bom dia. Vamos agora para o estudo sobre a união da alma e do corpo, página 199, ok? Vamos fazer nossa oração, se conectar com a espiritualidade, ok? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, agradecido pela presença de vocês que sempre nos protege, sempre nos orienta, sempre nos dá intuição. Agradecido também pela presença desses nossos irmãos desencarnados presentes aqui. E sendo assim, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Na pergunta 344, pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? Aí os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e do servo de Deus. Então, vamos lá. Quando é que se faz essa conexão do espírito com o corpo, né? Então, quando há aquele ato sexual entre um homem e uma mulher, e naquele momento o espermatozoide e o óvulo, eles, né, se fertilizam, ali há concepção. Ali já está designado que vai nascer um ser vivo, né? Já está sendo preparado aquele ser para aquele espírito. Porém, né, você fala assim: ah, mas como assim? Então ele já pertence àquele corpo? Sim, aquele corpo vai pertencer a esse espírito, não vai pertencer a outro. Agora, se ele vai vingar o nascimento ou não, já é outra questão, né? Mas no ato, na hora que houve a fertilização do óvulo, sim, ali já está conectado. Só que ainda não está, né, fixo, fortalecido. Ele vai se fortalecendo a cada dia que passa, aquele laço que é conectado ao espírito e a esse ser que está se formando, ele vai se fortalecendo. Cada dia que passa vai ficando mais forte esse laço, ok? E na pergunta 345, ele pergunta assim: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Aí os espíritos respondem: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo prende são ainda muito fracos, facilmente se rompe e pode romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então vamos lá. Quando esse corpo é concebido, né, esse espírito está designado ali. Agora, o espírito, por ainda ser fraco, ainda esse laço, ele pode recuar e romper esse laço. Aí a criança acontece o quê? Não vinga, morre. São aqueles crianças que nascem, né, mortos, ou aquele aborto, né? Aí você fala assim: então foi em vão? Não, não foi em vão. Esse corpo, esse espírito não veio, mas este ser, esse corpo que ele está sem o espírito agora, vai servir como expiação ou prova para os pais, né? Que muitas vezes, né, os espíritos sabem que muitas vezes eles vão recuar. Então, como há um débito daquela família, o espírito coloca ali, aquele espírito que organiza isso tudo, coloca esse espírito ali, faz a concepção, né? Faz a concepção e sabe: olha, se ele recuar ou não, a prova não vai ser em vão, porque vai servir para esse casal que vai ter que pagar algum débito. E se vingar,
essa criança tem algum laço também com essa família. Ou seja, eles unem o útil ao agradável, né? Entre aspas. Então, ele vai colocar ali que sabe, se vingar é um espírito que tem que vir naquela família que tem um débito, né? Então, por isso que muitas vezes esse espírito recua, porque ele não quer vir naquela família. E, no entanto, se não vingar, é porque aquela família tem também um débito de muitos abortos. Então, vai ser pago de alguma forma. Então, eles sabem o que faz a espiritualidade. Não é em vão que se essa criança vai vingar ou não, se esse espírito vai aceitar ou não. Eles sabem de tudo, não é em vão, ok? Então, vamos fazer a nossa oração, agradecer a espiritualidade, né? Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por me ajudar. Obrigado por auxiliar esses espíritos que aqui estão trazidos, que precisam ouvir isso, precisam entender esse momento, que eles precisam entender que eles precisam muitas vezes aceitar a sua vinda aqui no planeta Terra. Muitos deles recuam, mas muitos deles têm medo de vir, né? Porque os débitos são muito grandes, então eles não têm coragem de vir, às vezes ficam até envergonhados, a verdade é essa, mas eles têm que vencer essa parte e aceitar os desígnios que foi feito para ele, o planejamento, e vir, porque aqui sim ele vai resgatar e voltar mais leve, voltar com a parte que ele fazia parte de pagar seus débitos ou ter a sua prova. Muito obrigado por esse momento. Sendo assim, não o término do estudo de hoje. Que assim seja, assim é.